Muito bom dia para todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso curso de redação online. E neste primeiro momento eu vou sugerir a você que está aqui conosco a leitura de um livro imprescindível, sobretudo para você que será médico. Hoje vestibulando, no ano que vem, se Deus quiser, você que pleiteia, a vaga do curso de medicina, estará dentro de uma universidade estudando e realizando o seu grande sonho. Para você, enquanto vestibulando, para você, enquanto profissional da saúde, não só no curso de medicina, mas também no de enfermagem, em toda a área médica, eu sugiro a leitura do livro O Médico, com o grandioso, maravilhoso suprassumo Rubem Alves. Sim, sou suspeita, sim, sou apaixonada por ele e a partir da leitura desse livro, eu tenho certeza que você também será. Muitos alunos falam assim para mim: Pri, mas você não acha que o Rubem Alves romantiza demais, talvez, ao escrever o livro O Médico? E aí é que você se engana. É aí que você ignora o conteúdo mágico que tem dentro desse livro. Se você simplesmente pegar o conto O Anestesista, sim, no conto O Anestesista, ele romantiza demais, sim, a figura do médico. Mas se você procurar, por exemplo, ler aquele conto O Médico à Procura do Ser Humano, que é o segundo conto da obra, o segundo conto aqui desse livro de contos, você vai perceber que ele quebra toda a expectativa, que ele quebra toda aquela idealização da figura do médico e mostra a realidade, como o médico é hoje, como ele gostaria de ser visto e como ele é de fato visto na sociedade contemporânea. Eu sei, enquanto professora de redação, que você, enquanto vestibulando, independente do curso que você pleiteia, independente do curso que você sonha, que você almeja, você tem muita dificuldade para escrever se o tema for relacionado às áreas médicas. Telemedicina é um assunto super atual, super em voga, que muitas universidades estão cobrando nas provas de vestibulares e que eu sei que, enquanto vestibulando, você tem um pouco de dificuldade para escrever. Pode ser que nesse momento você aí na sua casa deve estar ouvindo e falando assim: porra, do que ela tá falando? Hoje falei, pô, hein? Do que ela tá falando? O que significa telemedicina? Então corre lá no site, pesquise, digite lá na lupa telemedicina para que você consiga de fato ter argumentos relacionados a esse tema que recentemente já foi tema de alguns vestibulares. Também tema de vestibular foi a medicina paliativa, que a Ana Cláudia Quintana é a precursora da medicina paliativa aqui na América do Sul. Então, vale a pena você conhecer a Ana Cláudia Quintana também. Claro que eu vou falar mais sobre ela, até porque ela é a nossa ilustre convidada no aulão de 2019/2, no aulão às vésperas da prova do Enem, dia 12 de outubro, aqui em Cuiabá, tá bem? Logo mais eu vou falar sobre isso para você. Agora, a dica de hoje é que você leia, de fato, o livro O Médico. O livro O Médico é uma junção de vários contos relacionados à área da medicina, da saúde, daquilo que mostra qual que é a realidade almejada e a realidade prática da vida dos médicos no Brasil. Sobre este assunto ainda, eu quero sugerir para você também, pode anotar aí na sua apostila, um tab wall. Vocês já perceberam que eu deixei espaços aí na apostila sobre os temas da semana, né? Então você pode saber que lá na apostila, nos lugares que tiverem pílulas ou recursos argumentativos, alusões apresentadas na aula, você pode escrever tab wall. Esse tab wall, você deveria assistir, fazer um compilado, fazer um resumo, uma síntese dele, que ele mostra o que está acontecendo com os médicos dentro do Sistema Único de Saúde, dentro das unidades médicas, dentro dos postos de saúde e, sobretudo, dentro das universidades. Como que o curso de medicina tem contribuído e exigido um nível
tão alto desses alunos que muitas vezes estão se dobrando, se virando em 10 para conseguir atender aquela carga horária e se deparam com um sistema único de saúde completamente defasado, degradado. Então, se você assistir a este Tab Wall e se você ler esse Tab Wall, você vai perceber lá dentro também vários recursos, vários exemplos que são dados de vários médicos em inúmeras universidades, em inúmeros hospitais do Brasil que estão adoecendo e estão usando esse meio, esse mecanismo, essa facilitação deles estarem com remédios acessíveis a eles todos os dias e acabam ingerindo e se drogando para conseguirem conviver e sobreviver nesse universo que é esse contexto que é a saúde, não só a pública, mas a privada no Brasil também. Então isso engloba as universidades, isso engloba os hospitais, os postos de saúde. Então vale muito, mas muito a pena você ler sobre os médicos estão adoecendo, é um Tab Wall, tá? Digita aí, ó, tab/wall que você vai encontrar. Os médicos estão adoecendo. No YouTube vocês também encontrarão. 20, 25 minutos, vocês perderão aí lendo e se familiarizando com esse assunto, que é um assunto muito gritante, só que não vem tanto à mídia. Mas é importante que você que é aluno, que vai fazer vestibular específico para medicina, conheça e saiba. Assim como a leitura única, singular do livro Médico. Tenho certeza que o Rubem Alves vai te envolver. Como não poderia deixar de ser, eu vou ler para vocês apenas agora um conto. Porque certa vez o Rubem Alves me ensinou que nada melhor do que a gente aguçar a vontade de ler numa criança, num jovem como você, do que lendo. Então eu não vou só indicar a leitura desse livro, eu vou ler com você agora o conto O Anestesista. Se você já o conhece, tá aí a oportunidade de se familiarizar, tá aí a oportunidade de recordar uma leitura que muito provavelmente você já gosta. Se você ainda não conhece, está aí também a oportunidade de você se apaixonar por este homem pelo qual eu já sou extremamente apaixonada. Este aqui é só um de tantos outros livros maravilhosos, são mais de 200 livros publicados do Rubem Alves. Eu sou suspeita porque eu sou totalmente apaixonada por ele e apaixonada pelo conto Anestesista, que eu te convido a ouvir agora comigo. Vamos lá? Então, com vocês, meu querido ilustríssimo Rubem Alves, com o conto O Anestesista. A anestesia foi a primeira de todas as especialidades médicas. São as escrituras sagradas que o afirmam, pois Deus, para retirar de Adão a costela necessária para a criação de Eva, fez cair sobre o homem um sono profundo. Isso fez dormir. Realizou um ato de anestesia, que Deus se transformou em cirurgião. Deus não queria que o homem sentisse dor. Uma cirurgia feita sem anestesia é uma experiência de uma brutalidade indescritível. Muitos prefeririam morrer a sofrer os horrores da dor de uma cirurgia sem anestesia. O livro O Físico descreve como uma cirurgia antes da descoberta da anestesia. Amputação de uma perna, a pessoa amarrada, a navalha cortando a carne, os gritos, as contorções do corpo, o sangue jorrando, depois a serra no seu reque-reque serrando o osso. Seguia-se a costura da carne e, para terminar, o cautério com azeite fervendo ou ferro incandescente. Galera, é isso mesmo que o livro O Físico descreve. Para te ser muito sincero, eu nunca li o livro, porque eu nunca tive coragem. Certa vez um aluno me indicou a leitura dele, mas disse assim, olha, Pri, se você passa mal vendo requintes de detalhes de uma cirurgia médica, não o leia. Daquele dia em diante eu resolvi que eu não leria aquele livro. Mas tive coragem de assistir ao filme. Claro, não vou dizer pra você também que eu assisti todo o filme. Tinha várias cenas que eu tapava o rosto porque eu não tenho coragem. Me dá ânsia de vômito, me dá dor de barriga, me dá
tudo que você possa imaginar. Mas deixo aqui a minha sugestão. Se você puder, se você tiver a oportunidade de ler o livro físico, leia. Mas se você não tiver essa oportunidade, pelo menos assista ao filme. Porque nele vai te dar um embasamento teórico sobre como foram os primeiros procedimentos médicos antes da nova medicina com a qual nós conhecemos hoje, tá bem? Vale muito a pena para você perceber como as primeiras cirurgias foram realizadas. Claro, o filme é um pouco romantizado também, mas valerá a pena, muito a pena, para você entender como a religião estava diretamente relacionada à questão da justiça e da medicina naquela civilização, ou seja, desde os primórdios da civilização. E como o homem foi progredindo com tamanhas experiências, com pesquisas, com cobaias humanas muitas vezes, né? Precisando servirem de cobaias para que algumas experiências acontecessem, para que nós tivéssemos o desenvolvimento no qual nós temos hoje, até chegarmos na era da telemedicina, como eu acabei de falar para você. Então, fica a dica aí também, vale a pena você assistir ao filme O Físico, ou pelo menos ler a obra O Físico, tá joia? A dor é o que existe de mais terrível na condição humana. Muito cedo nós a experimentamos. O nenenzinho chora e se contorce com suas cólicas. Delas tenho memória. Mas me lembro das cólicas do meu primeiro filho, que chorou por 6 meses, sendo que todos os chás, remédios e benzeções foram inúteis. A única coisa que aliviava era pegá-lo no colo e colocá-lo de barriga para baixo. Todo pai gostaria que os deuses fossem caridosos e transferissem para ele a dor do filho. É verdade. Doeria menos sentir a dor do filho que vê-lo sentindo dor sem nada poder fazer. Dores fazem parte da infância. Dor de barriga, dor de dente, dedo cortado com faca, pé cortado em caco de vidro, perna quebrada, galo na testa, martelada ao dedo. Aos 12 anos, entrei correndo na cozinha no momento em que a cozinheira levava uma panela de água fervendo. A colisão foi inevitável. A água me caiu no ombro e escorreu pelo peito e pelo braço direito. Ainda tenho marcas. Nunca me esquecerei. Depois vieram outras dores. Cólica de apendicite, cólica de cálculo renal. Dizem que é pior que dor de parto. Só me lembro que uma vez, havendo sido inúteis 6 injeções de Buscopan, a dor sendo tão forte que o vômito vinha, o médico ordenou a Dolantina. 5 minutos depois, eu não tinha mais dor. Conheci então a felicidade celestial. Não existe nada mais maravilhoso que não sentir dor. Experimentei depois as dores da hérnia de disco. Há sempre o recurso à cirurgia, mas não é sempre que os resultados são definitivos. Um ortopedista que consultei me disse: só opero hérnia quando o paciente ameaça suicidar-se. Claro, foi uma brincadeira. Brincadeira curta que juntava 2 verdades. Primeiro, o caráter duvidoso da cirurgia. Segundo, que a dor pode ser tão forte que as pessoas chegam a imaginar que viver com tamanha dor não vale a pena. É melhor morrer. Na morte, não se sente dor. Meu filho Sérgio, o que sofreu cólicas por 6 meses, é médico e se especializou em anestesia. É possível que Freud explique. Nossos impulsos vocacionais têm raízes em lugares obscuros da alma. O que não acontece com as escolhas profissionais, que nascem de considerações racionais sobre o mercado de trabalho. É possível que sua vocação de anestesista tenha nascido de suas experiências esquecidas no sofrimento. Aí ele sentiu que seu destino era lutar contra a dor. A anestesia é uma especialidade modesta. É o cirurgião que executa o grande ato, e é ele que é o herói. É o seu nome que é lembrado. É o cirurgião que ganha mais. E, no entanto, enquanto o cirurgião está com sua atenção concentrada no lugar preciso do corpo que ele corta e costura, o anestesista está com a sua atenção concentrada na vida adormecida. Ele vigia seus processos vitais. Ele cuida para que a vida não vacile enquanto o corpo é cortado. Há também as dores da alma que nenhuma cirurgia consegue curar. O medo, por exemplo, não pode ser amputado. Pena, porque o medo paralisa a vida. Dominada pelo medo, a vida se encolhe, perde a capacidade de lutar,
entrega-se à morte. Animais amedrontados se deixam matar sem um único gesto de defesa. E pelo que sei, as pessoas têm muito medo de anestesia. Medo que chega a beirar o pânico. Mais medo da anestesia que da violência do ato cirúrgico. É que eles têm medo de dormir. Quem dorme está indefeso, à mercê. Quem está dormindo volta a ser criança. As crianças têm medo de dormir. Por isso elas choram, não querem dormir sozinhas. Desejam alguém ao seu lado. Alguém que cuide delas enquanto elas dormem. As canções de ninar são para tirar o medo a fim de que o sono seja tranquilo. A anestesia pode ser feita de duas formas. A primeira é a anestesia como um ato técnico, científico, competente. Ato que se executa sobre o corpo da pessoa que vai ser operada. A segunda é igual à primeira, acrescida de um cuidado maternal. O anestesista assume então a função de pai e de mãe, que cantam canções para espantar o medo. Foi o Sérgio que me contou. Conversamos muito sobre o que fazemos. E como ele se orgulha do que faz, ele me conta. Contou-me sobre as visitas aos pacientes amedrontados, às vésperas da cirurgia. Na maioria, crianças e adolescentes. O objetivo dessa visita é técnico. Checar o estado físico do paciente. Pressão, coração, vias respiratórias. Mas a pessoa que está ali é mais que um corpo. É um ser humano. E é sobre isso que o livro O Médico trata. Se você for fazer uma redação sobre ética médica, é sobre isso que este livro trata. Se você vai fazer uma redação sobre cuidados paliativos, sobre medicina humanizada, sobre a preocupação do médico com o ser humano, com o indivíduo, é sobre isso exatamente que o livro O Médico trata. Daqui a pouco a gente vai falar sobre pertinência e sobre produtividade dentro dos recursos argumentativos. E eu vejo, quando o tema é relacionado à medicina, que poucos alunos conseguem argumentar. Afinal de contas, são poucos os alunos que param, no ano do seu vestibular para lerem obras como essa. Ou seja, obras específicas sobre um tema totalmente específico. Então, hashtag fica a dica para você não deixar de ler esse livro. Continuamos. Mas a pessoa que está ali é mais do que um corpo, é um ser humano. Ele está com medo, medo da morte, pois nunca se pode ter certeza. É preciso espantar o medo para que a vida não se encolha. Mas o medo sai quando se confia. O medo sai quando se confia. Não é qualquer pessoa que tira o medo de dormir da criança. Há de ser alguém em que ela confia. Essa pessoa, e somente ela, tem o poder de cantar uma canção de ninar. O anestesista se transforma então em mãe e pai. Pega no colo a criança amedrontada. Diante da cirurgia, todos nós somos crianças. Aparece sempre a pergunta terrível: há riscos? Aí é preciso ser verdadeiro. Sim, há riscos. Mas os riscos não são do tamanho que você imagina. Você tem medo de andar de carro? Pois os riscos da anestesia são infinitamente menores que os riscos de andar de carro. Pode ficar tranquilo. Amanhã estarei tomando conta de você. No dia seguinte, na sala de cirurgia, os rostos dos médicos e das enfermeiras cobertos pelas máscaras. Ele abaixa a máscara, sorri para o paciente já meio grogue e diz: estou aqui. Ele me contou de uma jovem que estava apavorada. O medo era enorme. Não conseguia se tranquilizar. Esgotado todos os recursos maternais, veio-lhe uma iluminação mística. Você acredita em anjo da guarda? Ele perguntou para a menina. A menina respondeu: acredito. E ele concluiu: pois amanhã eu serei o anjo da guarda tomando conta do seu sono. E assim ela ficou tranquila.
Espero que, assim como eu, você tenha ficado todo arrepiado, toda arrepiada de emoção, pois é isso que este homem provoca em mim e é isto que eu desejo hoje que ele provoque em você. Fique agora com um pouquinho mais ou com uma pitada de encantamento no seu dia com o ilustre, a paixão da minha vida, Rubem Alves, falando sobre vale a pena ser médico? Com vocês, galera! Quando eu era jovem, eu sonhei muito em ser médico. A vida não me levou por esse caminho, mas agora eu fico pensando quais foram as razões, o que me inspirava, o que me motivava para medicina. Deixar que as pessoas vivam um pouco melhor sem as doenças. Ter um amor pelos pacientes, saber que a vida, deles é um pouquinho mais preciosa do que a sua, entende? A outra imagem é a imagem do santo. Aquele homem, aquela mulher que, movido por sentimentos de grande pureza, também vai lutar pela vida contra a morte. O ganho de uma vida, eu acho que supera qualquer coisa. Acho que isso que é o que mais me apaixona. Assim. É bom salvar as pessoas, porque eu também eles já me salvaram muitas vezes. Eu fiz um tratamento aqui no Pequeno Príncipe, um tratamento longo, e isso foi me ajudando a elaborar melhor essa ideia e fui criando uma vontade de descobrir mais o funcionamento do corpo humano, e isso foi somando até que eu estou fazendo medicina hoje. Alegria é remédio, alegria é remédio. Alegria é remédio. A gente decidiu ser médicas juntas. Eu quero ter a possibilidade de ajudar quando eu tiver maior, ajudar quem vai nascer ainda. Para ajudar as pessoas quando elas estiverem doentes. Porque eu acho legal. Alegria à prova dos 9, alegria à prova dos 9. Isso é o que todas as pessoas estão procurando, seja no estudo, seja no casamento, seja na profissão. E se você tiver alegria, você está realizado. E eu acho que a coisa bela da medicina é que ela pode ser uma fonte de alegria por aqueles que a estão praticando. Se não tiver alegria, então a pessoa poderá até fazer coisas certas, mas faltará aquela chama que dá sentido à vida. Você se sente bem, porque você sabe que você está ajudando uma pessoa a ficar bem, a voltar a ser feliz. Eu sempre acho assim que eu vou até o hospital e se eu não for, eu vou fazer falta. Porque um bom médico ele tem que prestar atenção nas pessoas. Você tem que entrar dentro do universo da pessoa para conseguir resolver os problemas delas. Você acorda um belo dia e se você não perceber, você vai para o carro e vai para o hospital. Os espelhos são os olhos das outras pessoas, né? Nós olhamos para as outras pessoas e elas nos veem. Eu até brinquei com a minha mãe, falei assim, o dia que alguém me indicar para alguém, fala, olha, vai naquele médico, ele é bom, eu vou, pô, acho que é aí que eu vou me sentir feliz, acho que eu vou sentir... Mas eu acho que a gente só vai se sentir feliz, se sentir que nem, com essa gratidão, o dia que alguém falar como é bom aquele médico. Eu sempre tive um médico como um herói. Assim. Praticamente um ídolo, assim. Todo mundo tinha uma relação de gratidão com o médico. Então, os espelhos do médico antigo eram os seus pacientes. Pensar que eu estou lutando pelo próximo, pela vida de alguém. Porque minha mãe faleceu, muitos médicos não sabiam o porquê. Eu amava muito ela, assim. Justamente para não deixar as pessoas sofrerem. Porque hoje o que a gente vê no mundo é que todo mundo sofre, todo mundo sente uma dor, sente alguma coisa. Eu acho que todo mundo deseja um médico que tenha uma qualidade extraordinária chamada compaixão. Compaixão é o que caracteriza o ser humano. Eu sempre quis ser médico.
E fiz a minha profissão com todo o carinho, ainda a faço. E a gratificação que a gente tem é, às vezes, poder curar. Muitas vezes, aliviar e consolar uma grande parte das vezes. Há médicos que têm uma relação tão humana, tão gostosa com os pacientes, que é uma alegria estar com eles, né? A medicina é boa, nos traz alegria quando nós estamos resolvendo o problema do paciente. Aí foi o chamado vocacional de Deus para minha profissão de médico. E nunca me arrependi de ter obedecido a esse chamado. E essa é a dimensão do médico que eu acho importante, que ele não é só uma pessoa que tem conhecimentos e faz intervenções. Ele é um ser humano e ele tem que ser amado como ser humano e tem que ser sábio. A dimensão do médico, o médico tem que ser sábio, não pode ser só cientista. Eu vou dizer para você, valeu a pena. Se tivesse que começar tudo de novo, eu começaria a fazer medicina. Tenho certeza que iria valer a pena, apesar de todas as modificações que existem hoje na nossa profissão. É meu sonho de criança, de ser médico, poder ser útil. O fato do doente melhorar por intenção nossa, isso é o valor supremo. Uma coisa que sempre me engrandece é o fato de ser médico. Eu tenho fé na medicina. Então, o princípio fundamental é reverência pela vida. É amar as pessoas.